Nós estamos diante de uma semana bastante atribulada. O Brasil passou por uma semana atribulada. Eu quero falar sobre isso hoje. Mas antes eu quero ler o texto de Mateus capítulo 9, 35 a 38. Você pode acompanhar, vai ser projetado aí. Eu estou lendo na Almeida 21. E diz assim o texto: Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. E estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, cananeu, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou esses 12 e ordenou-lhes: não ireis aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: o reino do céu chegou. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Baseado nisso, nesse texto e nas provocações que durante esta semana nós pudemos vivenciar, eu não sei se você estava ligado, conectado, diante da notícia e da possibilidade de que nas escolas do nosso Brasil haveria um massacre no dia 20, dia do massacre. Eu fiquei primeiramente sabendo disso pela minha filha. Pai, ela falou, está escrito no banheiro da nossa escola, dia 20. E você está sabendo o que? Eu falei, não estou sabendo. Eu falei, é o dia do massacre. É o dia onde haverá um movimento orquestrado, onde estarão sendo vitimadas alunos das escolas em todos os lugares no Brasil. E isso gerou em mim uma preocupação, não necessariamente uma preocupação com a possibilidade de acontecer, mas um olhar sobre isso. Nós participamos de reuniões, de informações de escola. Eu participei de uma live com psicólogos, orientando professores o que fazer. E a gente começou a olhar e ficar espantado. A Folha de São Paulo, no dia 18/4, ela informa que dezenas de adolescentes em vários estados brasileiros estão envolvidos e coordenando esses ataques. Esses e vários adolescentes estão sendo internados compulsoriamente. Bastou essa notícia para criar um alarde, baseado também no agravante do ataque lá em Blumenau, onde 4 crianças foram mortas. E alguns dias atrás, lá na escola Tomásia Montoro, um aluno de 13 anos matou a professora e feriu mais 5 pessoas. E a gente olha para isso e, pelos dados de um instituto chamado 360, nós vimos lá os 12 últimos anos, nós tivemos 12 ataques.
com 57 mortos. Em 12 anos, 12 ataques, 57 mortos. E somente nesses últimos 2 anos, 5 desses 12 ataques. Então, houve um aumento de ataques nos últimos 2 anos. Lembrando que lá em 2011, em Realengo, 13 pessoas foram mortas na escola. Em 2017, em Janaúba, 14 mortos. Em 2017, em Suzano, 10 mortos. Nós estamos vivendo um tempo, gente, onde o mundo está adoecido, uma sociedade adoecida. As pessoas, nós estamos vivendo num caos emocional, social. E precisamos ficar alertas a isso, nós não podemos tapar os nossos olhos, a realidade do que estamos vivendo. Nós estamos diante de pressões muito fortes no Brasil e no mundo. Pressões econômicas, pressões culturais, sociais, pressões políticas. Hoje a pauta que está em voga tem detonado a identidade de uma geração com essa ideologia de gênero, a questão do feminismo, essa questão da luta da esquerda com a direita. Nós estamos vendo a desesperança por causa da guerra ali na Ucrânia, algo que parece que não vai terminar, e os reflexos nisso no mundo. Nós estamos vendo essa loucura das fake news e do controle da mídia, e nós estamos vendo a família como a célula máter da sociedade ser atacada ao ponto das pessoas perderem a referência. Quando eu olho para tudo isso, eu me lembro do texto de Mateus capítulo 9, quando Jesus olha para a multidão e olha e vê uma multidão perdida, ele vê uma multidão, como diz, atribulada e abatida, pessoas que estão perdidas, e ele tem compaixão delas. Por isso, nós queremos hoje, o tema da mensagem é um olhar diferente. Nós precisamos ter, igreja, um olhar diferente. Jesus, quando ele pegou, neste momento do capítulo 9, ele está na sua segunda viagem missionária, e ele tem ali um desafio, e ele manifesta o seu poder, curando, perdoando pecados. E se você pegar todo o capítulo 9, é um capítulo extremamente lindo, onde a gente vê Jesus fazendo milagres, perdoando pecados, restaurando a vida das pessoas. E nós até cantamos agora, né, que a gente tocasse na orla do Senhor. Tem uma frase de um cântico aqui que eu agora não consigo lembrar, mas né, se tão somente eu tocar na orla, a mulher do fluxo de sangue pensou dessa forma, e ela tocou e foi curada. Nós vemos isso ali no capítulo 9, versículos 20 a 22, nós vemos isso, a ressurreição da filha de Jairo, nós vemos a cura de 2 cegos, nós vemos a libertação e cura de um endemoniado mudo, nós vemos tudo isso no capítulo 9. Nós vemos Jesus atuante, sendo realmente um Deus extraordinariamente maravilhoso, mas ele chega diante dessa situação, e ele olha para uma multidão, e parece que ele dá uma pausa, e ele começa a olhar a multidão que o seguia, a multidão que andava para lá e para cá, e ele olha e fala assim, ele tem um movimento de compaixão, ele se comove, e o texto diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando e pregando o evangelho do reino. E esse evangelho do reino é o evangelho que não é um lugar, não é um sistema, mas é o governo de Deus através de Jesus, redimindo a humanidade e mudando, formando uma nova humanidade com valores de Deus. Esse evangelho do reino precisa ser vivido por nós. E nós estamos vivendo, e nós estamos embarcando
e estamos à deriva. Muitos de nós cristãos fizemos de conta que não era conosco essa semana, passou pelo ouvido e passou pelo outro, e nós tocamos a nossa vida, e fizemos o nosso dinheirinho, levamos os nossos filhos na escola, fizemos as compras no mercado, mas nosso olhar talvez não ficou atento a esse povo, essa multidão de pessoas perdidas, desesperadas. Os diretores de escola não sabem o que fazer. O governo federal também não, e não sabe realmente, já faz tempo, principalmente, vou ficar quieto, mas realmente é complicado. O governo não sabe o que fazer, as escolas não sabem, os pais não sabem o que fazer. Nós tivemos a notícia há 2, 3 dias que uma menina de 11 anos, aqui em Salto, ela organizava o grupo de WhatsApp que movimentava e mobilizava as pessoas para esses ataques. 11 anos! 11 anos! Cadê o pai? E eu fico imaginando o desespero desse pai quando descobre essas coisas. Na escola da Amanda, um jovem adepto do nazismo, apoiando, mobilizando. E a gente olha onde um jovem, um adolescente. Realmente as pessoas estão perdidas. Realmente as pessoas estão exaustas, estão cansadas, estão sendo jogadas para lá e para cá. Eu estava ouvindo essa live com esse psicólogo, era uma live fechada para professores, para pessoas do ensino. Eu falei, vou entrar nessa live. E eu participei e eu ouvi as dicas desses psicólogos, dicas como melhorar o diálogo entre os pais e os filhos, técnicas. E eu falei, Senhor, isso não vai resolver. Não vai resolver. Não vai. Mas nós temos a solução. Nós precisamos entender isso. E eu quero que você e eu, nesta noite, saiamos daqui, pelo menos desconfortáveis, incomodados com essa realidade. E o primeiro ponto que eu quero destacar é no verso 36, que diz que, vendo as multidões, Jesus via, ele tinha um olhar, ele conseguia enxergar as coisas à sua volta. E eu falei pela manhã e volto a falar à noite que eu gostei muito do Rio de Janeiro, mas eu só fiquei no Leme, Copacabana, e depois de Copacabana tem a praia Leblon, antes de Leblon, a praia, isso, não, Ipanema. Então eu fiquei lá em Ipanema, Garota de Ipanema, Copacabana. Nós ficamos ali na Avenida Atlântida, onde tem polícia, tem shopping. Aí, eu falei, que rio maravilhoso é esse? Eu quero voltar nesse rio. Aí alguém falava assim, pastor, mas não sai dessa região. Nossos cariocas aqui, pastor, não sai da região, nem vai de carro. Se você sair dessa região, dessa área protegida, você vai enxergar uma outra coisa. Você vai ter uma outra visão. Você vai entender a dinâmica dos morros. Você vai entender a dinâmica do Rio de Janeiro e como as coisas funcionam. E dá a impressão de que eu não quis ver, sinceramente, eu vou falar para vocês, eu não quis ver. Pelo menos nessa primeira viagem, eu falei assim, eu não quero subir o morro, não. Tem um turismo lá para Rocinha. Eu falei, não vou. Hoje eu não vou. Eu prefiro ficar aqui no Leme,
prefiro ficar em Copacabana, prefiro ficar no Arpoador. Eu não quis ver, mas Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus, ele viu as multidões, e ele viu essas multidões aflitas, e o texto diz que atribuladas e abatidas. Se você olhar a raiz dessas palavras, elas dizem respeito a pessoas aflitas, pessoas exaustas, pessoas desamparadas, abandonadas, confusas, desgarradas e errantes. São esses os termos que podem também ser colocados aqui. Também da ideia de ser pessoas esfoladas, tiradas do couro, molestadas, importunadas e desorientadas. Jesus olhou essas pessoas com esse olhar. Ele viu um grupo de pessoas desorientadas, esfoladas, realmente totalmente desorientadas. E a gente olha, precisa ter um olhar. E a gente diz que o cego é aquele que não quer ver. E o texto de Jeremias 56 diz assim: o meu povo tem sido ovelha perdida, tem sido ovelhas perdidas. Seus pastores, e eu coloquei entre parênteses aí, né, sacerdotes, fariseus, saduceus, na época de Jesus eram esses os pastores dessa comunidade, os escribas, os reis, os governadores. Esses pastores haviam abandonado o seu povo, as fizeram se desviar e voltar aos montes. Elas vaguearam entre montes e colinas, esqueceram-se do seu lugar de repouso. Então nós vemos hoje, e transferindo para nós aqui, vemos um governo, vemos líderes religiosos, vemos pessoal da educação, pessoas da área da saúde mental. Esses líderes, eles não sabem o que fazer com a dinâmica que estamos vivendo. Mas eu creio que esse olhar, um dos olhares, né, na realidade, nossa missão como igreja, é levar pessoas a um relacionamento com Jesus, ensinando a sua palavra, para que sirvam em amor. Nós precisamos levar. E esse olhar, ele é um olhar diferente, porque a palavra de Deus diz que ele olhava, mas ele olhava com o quê? Compaixão. E compaixão não é apenas dó. Olhar com compaixão não é apenas relatar a situação. Nossa, eu vi uma pessoa assim, deitada, com as feridas expostas. Olha, eu vi uma mãe com seu bebezinho pequenininho dormindo embaixo da ponte. Não é apenas um relato de situações críticas. Olhar com compaixão, como diz a definição aqui, é olhar com um afeto ardente de comiseração pelo sofrimento de outrem, pelo qual as entranhas sentem dor, especialmente o coração, acompanhado pelo desejo de minorá-lo. Compaixão é isso, eu sentir a miséria da pessoa ao ponto de doer as minhas entranhas e me levar a uma ação de transformação, para minorar, para diminuir o sofrimento daquela pessoa. Estão me entendendo? Porque a gente fala, será que eu tenho compaixão? Ai, Deus, tem compaixão. Eu falei, eu já tive, eu fui na cruz, morri, dei minha vida, agora é a vez de vocês. Agora é com vocês. A minha parte, Jesus, ele diz, eu já fiz. E agora vocês, o que vocês estão fazendo? Jesus, ele consegue ter compaixão porque ele se identifica. Hebreus 4, versículo 15, diz assim, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa
compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus, ele se identificou com o ser humano até os limites. Ele sabe a miséria que vivemos. Quando nós nos distanciamos, quando nós falamos eles, e não nos incluímos como parte da solução, nós não conseguimos ter empatia, nós não conseguimos... eu achei muito interessante um vídeo que eu vi esses dias, alguém pediu um dinheiro para a mulher deu, e falou, mas por que você me deu esse dinheiro? Eu falei assim, porque eu já precisei, e alguém me ajudou, então eu vou te ajudar também. Quando eu sei o que é ter dor, o que é passar fome, quando eu sei o quanto é difícil a realidade, quando a gente se coloca no lugar daquela pessoa, mesmo que não tenhamos vivido isso, mas nós tentamos procurar, falar, Senhor, será um pouco dessa empatia. Por isso que o olhar é o primeiro ponto. Ele olhava, e como ele olhava? Ele andava nas ruas, ele andava nas vielas, ele andava nos vilarejos, ele entrava dentro das sinagogas, ele entrava e fazia a sua jornada. Ele não olhava como quando nós fomos para a África e como nós fomos para a Índia. A gente andava por regiões perigosas, mas a gente olhava dentro de um ônibus, pela janelinha, tirando foto, porque era proibido você descer daquele lugar, era muito perigoso. E aí você tirava foto e olhava e falava, olha, que miséria. Quando a gente foi para uma favela lá na África do Sul, a gente andou pelos guetos ali, a gente andou protegido. Eu não consigo imaginar Jesus andando assim. Eu consigo imaginar Jesus descendo do carro e falando, deixa eu andar no meio desse povo. Deixa eu andar no meio dessa necessidade. E aí você entrar. E eu admiro, quando a gente faz viagens missionárias não dá, mas o nosso filho Mateus, quem conhece Mateus sabe que ele tem uma cara de muçulmano. E ele foi andar lá em Filipinas, e ele começou a andar, e o pessoal começou a confundir ele com um muçulmano. E ele foi entrando assim, daqui a pouco ele viu que ele estava sozinho entre grupos de muçulmanos, e achando que ele era muçulmano também. E ele teve que falar, não sou muçulmano, eu sou cristão. Mas saiu, andou, entrou dentro das casas, entrou dentro dos... Mas como era lindo quando nós descíamos desse ônibus. E nós descemos desse ônibus. E entramos em lugares horrorosos, destruídos, em famílias miseráveis. E ali a gente pôde abraçar, a gente pôde ajudar, a gente pôde servir. Mudou. Mudou, gente, mudou. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, porque Jesus, ele fez isso, ele andava entre a multidão, ele percorria todas as cidades, povoados, ensinando, curando. Por isso, eu imagino que essa era a forma, o modus operandi de Jesus. E ele, quando ele desce, ele vê pessoas exaustas. Ele vê pessoas atribuladas e abatidas. Pessoas que ele olha e fala assim, que campo branco é esse? E a gente prega sobre esse texto em conferência missionária, mas eu gostaria de hoje pensar um pouquinho não só na urgência da missão, mas na necessidade que o sofrimento gera pessoas abertas para serem alcançadas. O sofrimento é um grande potenciador de corações abertos
para você chegar e atender. Nós não podemos fugir das pessoas que estão em sofrimento, porque se Deus tem permitido que elas sofram, é para que elas se abram e nós cheguemos com o Evangelho, cheguemos com o Evangelho do Reino. Deus já está permitindo que essas coisas aconteçam, mas Ele quer que nós sejamos a voz, quer que nós sejamos o toque para restaurar. Não que Ele esteja fazendo isso, mas Ele tem permitido. O mundo jaz no maligno. Por isso, esse campo está branco. A gente olha para Indaiatuba e a gente está tendo alguns problemas. Porque a gente olha o padrão social, cultural, e a gente não encontra favelas em Indaiatuba. A gente sabe que tem pessoas com dificuldades financeiras, mas é muito mais difícil, até para os projetos sociais acontecerem na cidade, porque hoje o problema não é fome somente. Tem algumas pessoas com dificuldades, mas não é nesse nível. O nível é emocional, o nível é o sofrimento psicológico, as crises dentro das famílias. Essas pessoas exaltas e abatidas, pode ser que na nossa cidade não sejam apenas pessoas que estão com problemas para comer, mas são pessoas que estão com problema para dormir, que não conseguem dormir, porque estão deprimidas, aprisionadas, endemoniadas, guardadas por Satanás dentro dos vícios da pornografia, dentro das prisões do dinheiro, ou das crises emocionais. Está me entendendo? Por isso Jesus, Ele vê, e Ele vê com compaixão, Ele vê porque Ele vai até o lugar, Jesus vê. Mas em segundo lugar, Jesus vai. Fale comigo, Jesus vê. E Jesus vai. Nós vemos e não vamos. Nós vemos, comentamos, mas não vamos. Nós continuamos, não mudamos um dia sequer da nossa agenda. Não mudamos uma vírgula sequer do nosso orçamento. Do nosso famoso tempo, da nossa agenda, dos nossos recursos, para ser a mão e a voz de Deus naqueles que sofrem. Por isso Jesus vai. E Jesus vai, e o interessante é que o texto, se você olhar aqui o texto, você não vai ver Jesus depois que Ele vê as multidões, você não vai ver Jesus indo, mas você vai ver Jesus enviando. E diz o texto que chamando os seus 12, deu-lhes autoridade. Ele viu a necessidade, falou, orem, porque o campo está branco, venham aqui 12, eu vos envio com autoridade. E eu vos envio com autoridade para expulsar espíritos impuros e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Vocês vão ver lá no verso 7, e indo ele diz, preguem o reino que já chegou. Curem os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulsem os demônios. Respondam a esse campo branco de pessoas exaustas e pessoas atribuladas. Cadê essas pessoas? Onde estão as pessoas atribuladas? Está do lado ali. Se você contar nas escolas, quem trabalha em escola aqui? Quantas pessoas deprimidas, Andressa? Quantas pessoas se cortando? Quantas pessoas com crise de identidade sexual? Quantas pessoas com pensamentos suicidas? Quantas pessoas com problemas com seus pais? Que peso dentro da sala de aula, gente.
Você que estuda na escola estadual, na faculdade, você vai numa USP, você vê o clima pesado, das pessoas perdidas, com aquelas loucuras dessa pós-modernidade, fumando cheiro de maconha por todos os lugares, pessoas que você não sabe quem são, fazendo L. Tinha que falar, né? Brincadeira, gente. Mas eu quero que você e eu, nós possamos ser a resposta de Deus para esse povo. Jesus vai até os atribulados e abatidos. Não há pessoas suficientes. Não haverá pessoas suficientes, mas Deus envia 12 desses, e desses 12, um deles era Judas, e Judas é usado tremendamente, e ele vai lá, você sabia que Judas foi lá, expulsou demônios, Judas Iscariotes, ele curou enfermos, Deus usou até Judas. Não há pessoas suficientes, mas Jesus irá através de seus discípulos. Jesus irá sim, Ele vai através de você e de mim. Jesus, Ele quer ir. Ele olhou e Ele nos coloca essa compaixão no nosso coração. Por isso eu quero que você ore. Porque Jesus fala, ore. Porque somente pessoas enviadas pelo Pai podem realizar esta tarefa. Eu louvo a Deus, eu estou fazendo um curso de terapia familiar para ajudar casais a lidarem com seus problemas. Eu acredito que posso ser um instrumento com esse curso. Eu acredito no suporte que psicólogos, psiquiatras podem ajudar, podem dar. Mas a solução completa está na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Eu creio nisso. Quem crê comigo nisso? Quem crê comigo nisso? E quem vai fazer essa obra? Quem vai fazer essa obra? Nós vamos fazer essa obra. Por isso, somente pessoas enviadas pelo Pai podem realizar essa tarefa. Por isso a gente tem que orar para o Senhor da Seara, orar para que Ele envie obreiros, discípulos, que aprenderam e vão fazer a mesma coisa. Por isso, a gente ora. E eu quero começar a concluir essa mensagem. Ore para que sejam como mestres. Como o mestre Jesus. Jesus é interessante que a mesma coisa que Ele fazia, Ele deu ordem para que os discípulos fizessem. E Jesus, Ele deu ordem para que aqueles 12 pregassem, Ele pregava. E Ele deu ordem para que eles curassem os enfermos, porque Ele curava. Ele deu ordem para ressuscitar mortos, porque Ele ressuscitava mortos. E Ele deu ordem para que expulsasse os demônios. Por quê? Porque Ele expulsava demônios. Nós temos que nos levantar e pregar o Evangelho. O Evangelho, a boa nova, de que existe um rei, que tem um novo padrão de vida, e que o pecado foi retirado, ali na cruz do Calvário, e todo aquele que crer nele receberá poder para viver um novo tempo, uma nova vida e novos valores. Nós precisamos ser essas pessoas que curam os enfermos, que curam, que dão condições. Pode ser que você cure mesmo impondo as mãos e eles sendo curados, como muito acontece. E eu quero fazer um parênteses aqui, porque acontece naqueles que vão.
Nós temos uma cultura de assistir curas pela televisão, nas igrejas. É a hora da cura, e aí todo mundo, olha, agora o pastor vai curar, o irmão vai lá impor as mãos, e todo mundo na plateia curtindo as curas. Mas ninguém quer sair do banco e ir na casa de alguém, ir no hospital, ir no manicômio, e falar, eu vim aqui para servir você. Você quer ressuscitar mortos, você tem que ir aonde os mortos estão. Pessoas desesperadas, perderam a esperança, morreram dentro de si, ou mesmo morreram. Existem casos de ressuscitamento de pessoas? Existe. Expulse demônios, liberte as pessoas dessa escravidão do dinheiro, do sexo, dos remédios, do excesso de trabalho. Expulse esses demônios que governam os relacionamentos de crise conjugal, de mentiras. Levante-se. Eu quero dizer isso, as famílias estão perdidas. Os pais estão sem direção, as crianças, adolescentes, não sabem para onde ir. Mas nós sabemos. Nós sabemos. Nós recebemos uma missão. Curem os enfermos, liberte os cativos, pregue o evangelho do reino. Levantem-se, olhem com compaixão as pessoas que estão sofrendo. Sintam dor pelo sofrimento daqueles que não sabem para onde ir. Parem de apenas criticar e apontar e ser uma pessoa de apontar problemas, relatar problemas. Olha, está vendo o vizinho aqui? Ele é um problema. E aquela pessoa da minha escola, do meu trabalho, a pessoa é uma carniça, uma pessoa... Levante-se, vai até ele e fala, eu quero orar por você, eu quero trazer uma palavra de Deus para você, uma palavra de vida para você. Por favor, fique de pé. Cremos que Deus chamou a igreja para ser corpo de Cristo em ação aqui na terra. Eu creio que o Evangelho pode transformar pessoas. Você crê comigo? Você crê comigo? Eu creio que olhar sem agir não dá. O olhar diferente é olhar agindo. É olhar e fazer algo. É olhar e me mover nessa direção. Que a gente possa sair hoje daqui, porque quando Jesus chega, nós cantamos isso agora há pouco, as trevas estremecem. As trevas estremecem. E quando Jesus ele vai através de nós. E eu sei que as trevas vão estremecer quando você for. Você vai olhar, você vai sentir compaixão, e Deus vai falar assim, é com você agora, vai, porque eu já lhe dei autoridade para pregar o evangelho do reino, curar os enfermos, expulsar os demônios e dar esperança àqueles que estão mortos. Por isso, a missão hoje é essa. Em nome de Jesus, as trevas estremecem. As trevas vão estremecer. Existem trevas lá no seu trabalho? Existem lugares de trevas no seu trabalho ou não? Existe? Eu quero dizer para você nessa noite, as trevas vão estremecer. Amém?
Existem trevas na sua casa, existem lugares sombrios dentro da sua casa, onde a presença de Deus não chegou ainda. As trevas vão estremecer dentro da sua casa. As trevas vão estremecer, porque nós vamos ter um novo conceito. De manhã eu fiz uma dinâmica. Eu quero que você pegue seu celular. Quem não já fez, faz. Mas isso aqui tem sido um instrumento terrível. Para a glória de Deus, eu preguei, cantei, tenho as pedidos de oração, eu faço minha vida devocional, meu tempo de oração, eu uso esse celular, as anotações, as ideias que Deus me dá, eu uso esse celular, as fotos da família estão aqui. Mas isso tem sido um meio de conectar malignidades. Nós vimos tudo isso que aconteceu através de celular, através de redes sociais. Mas eu queria que você pegasse seu celular e falasse: Senhor, eu quero consagrar o meu celular a Ti, Senhor. Eu quero consagrar o uso desse celular, eu quero consagrar para que, Senhor Deus, haja uma revolução a partir da minha casa, e cadeias sejam quebradas, grilhões sejam quebrados. Ó Deus amado, e a utilização desse celular, toda vez que eu pegar, seja para a Tua glória. Ó Deus amado, eu não quero entrar em redes sociais para fofocar, para ver pornografia, para ver situações que trazem vergonha para o Teu nome, Senhor. Eu quero dizer, Senhor, esse celular é Teu, para a Tua glória. Redime os celulares, redime a utilização desses celulares. Ó Deus amado, nós queremos ser usados, mas que comece em nossas casas, que comece através de consagrações de lugares que serão lugares de graça, de bênção. Em nome de Jesus, as trevas vão estremecer. As trevas vão estremecer quando você utilizar para a sua glória. Vamos orar. Segura seu celular. Senhor, nós colocamos diante de Ti esses celulares. E toda a utilização, a partir de hoje, se não está sendo feito, seja para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor. Deus amado, que seja instrumento para a vitória do Teu nome, Senhor. Ó Deus amado, que as pessoas sejam alcançadas pelas ligações, pelas mensagens, pelos louvores. Ó Deus amado, e se há matéria de pornografia, se há mensagens e textos que não Te agradam, não edificam o Teu nome, Senhor, nós declaramos agora, em nome de Jesus, caia por terra, Senhor, porque queremos usar esse celular para a Tua glória. Ó Deus amado, nosso país viveu um tempo tão difícil, Senhor, nessa semana. E nós oramos para que flua dessa igreja um mover para alcançar aqueles que estão aflitos, atribulados, Senhor. Ó Deus amado, que a gente possa alcançar através desse celular, que a gente possa fazer ligações santas, que a gente possa enviar mensagens santas, louvores santos, que a gente seja um instrumento, ó Deus amado, para que aquele que sofre seja alcançado. Ó Deus, leva-nos, Senhor, para esses lugares. Dá-nos o olhar e dá-nos ação. Dá-nos ação, dá-nos o olhar e dá-nos ação. Dá-nos compaixão, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado. Abala as trevas no meu trabalho, Senhor. Abala as trevas na minha escola, Senhor. Abala as trevas na minha casa, Senhor. Na minha parentela, Senhor. Na minha vizinhança, Senhor. Na minha cidade, Senhor.
aonde quer que o Senhor esteja, Senhor. Nós oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.